ministério de louvor. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Se você conhece esse louvor, vamos adorar o Senhor. Se você não conhece, reflita sobre a letra, reflita sobre a mensagem que é expressada através dessa adoração. Abre os meus olhos, quero ver. Abre os meus ouvidos, quero ouvir. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, quero ouvir. Abre os meus olhos, quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono Aleluia. Amados, já tem mais ou menos uns 2 meses que o Senhor vem tratando um tema, ou falando comigo através de um texto da palavra do Senhor, e esse texto ele veio queimando o meu coração o tempo todo, e eu estava tentando entender aquilo que o Senhor queria falar comigo. Queria falar comigo, queria falar através dessa mensagem. E aí eu fui pedir direção a Ele, e Ele foi me mostrando alguns caminhos, algumas situações. E hoje eu queria dividir com vocês tudo aquilo que Ele falou comigo, que Ele falou no meu coração, que o Pai tratou comigo primeiro, para depois eu puder estar aqui e dividir isso com vocês. O tema da nossa mensagem hoje é: abra os seus olhos e veja. Abra os seus ouvidos e ouça. Amados, eu já vivi alguns altos e baixos na minha vida espiritual. E gostaria que nenhum de vocês pudesse passar momentos como eu passei. E isso veio acontecendo, chegou na minha vida dessa forma, porque a rotina, as constâncias, os problemas que começaram a acontecer, e eu comecei a olhar para tudo que era natural e deixei de olhar para o Pai. E
E aí veio os problemas, vieram as situações, vieram os esfriamentos. E muitas das vezes, quando vai passando o tempo, a gente na casa do Senhor, as situações começam a acontecer e acontecem, e às vezes não acontecem da forma com que a gente quer. Aí a gente vai se frustrando, vai ficando chateado. A gente começa a deixar de olhar para Jesus para começar a olhar para as pessoas. Começa a deixar de olhar para Jesus para começar a olhar para as coisas, para o que está acontecendo. E aí a gente começa a se frustrar. Começa a ficar chateado. Começa a deixar de ter aquele relacionamento mais intenso com o Pai, para começar a entrar na rotina do dia a dia, do dia a dia, do dia a dia. E aí a gente começa a deixar de lado e começa a diminuir das nossas práticas espirituais, da oração, do jejum, do vir à casa do Senhor e servir ao Senhor. E aí isso a gente começa a se cansar, tudo chateia, tudo deixa triste, tudo deixa magoado. Mas aí eu queria nessa noite dividir com vocês que o Pai hoje ele quer abrir os seus olhos para isso. O Pai quer abrir os seus ouvidos para você poder escutar. E como o Senhor estava tratando comigo através de um texto, ele também me mostrou fazer uma conexão para vários outros textos que vão mostrar claramente para a gente essa realidade. O Senhor Jesus, ele quer das nossas vidas, amados, que a gente continue queimando o tempo todo. Ele não quer que a gente possa viver altos e baixos na nossa fé. Ele só quer que a gente só viva altos e altos e altos. Problemas, situações, dificuldades, todo mundo vai passar. Mas a gente tem que entender que o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, ela não é baseada pelo aquilo que é natural. O nosso relacionamento, a nossa vida com Deus não é baseado naquilo que é humano desse mundo. Ele nos escolheu para que a gente possa viver uma vida intensa de proximidade, uma vida intensa de relacionamento, que a gente possa estar queimando todos os momentos. O texto que a gente vai ler é Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Diz assim, e naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? Eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos dos últimos dias? Ao que lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte, e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram aos sepulcros e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Porém, não viram a ele.
Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crerem em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual se dirigiam, Jesus fez com que ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhes: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças e partiu-o, e deu a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele, e questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecidos por eles enquanto partia o pão. Quando eu peguei esse texto para ler, aí uma pergunta veio logo ao meu coração: por que eles não reconheceram Jesus? A palavra do Senhor, ela fala que eram seguidores de Jesus, e eles andaram com Jesus, e como eles não reconheceram a Jesus? E a única resposta que me veio nesse momento foi que eles estavam com seu coração totalmente endurecido e os seus olhos totalmente fechados. A sua visão espiritual naquele momento, ela estava totalmente turva, travada, e eles não conseguiram reconhecer o Senhor. E isso muitas das vezes, pessoal, vem acontecendo também conosco. Aqueles discípulos, eles foram discutindo, seguindo para Emaús, um caminho totalmente diferente daquele caminho o qual o Senhor colocou aqueles homens, ou direcionou aquele povo. O Senhor direcionou eles a ficarem em Jerusalém, mas eles naquele momento, eles estavam decepcionados, porque tanto eles quanto os demais já esperavam que Jesus viria como Cristo, como Mártir, como Redentor, mas não da forma com que Jesus veio. Eles esperavam que Jesus fosse aqueles que iria libertar eles da opressão de Roma. E isso não aconteceu. E aí o que aconteceu com eles? Eles se frustraram. Se frustraram e voltaram novamente para a sua vida natural. Deixaram de seguir o caminho do propósito daquilo que o Pai tinha separado para a vida deles, para voltar a caminhar e a praticar a vida cotidiana e natural deles. Por isso que o retorno deles para Emaús foi acontecendo. Mas Jesus é tão maravilhoso que mesmo naquele caminho, mesmo naquele instante, Jesus continuou caminhando com eles. E amados, quantas são as vezes nós nos sentimos assim, frustrados, chateados, aborrecidos. Às vezes nós mesmos temos planos para a nossa vida, e esses planos não são os mesmos planos do Senhor. E às vezes a gente quer até mandar no Senhor e falar assim: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Mas os planos do Pai é algo totalmente diferente. Mas só que como não acontece da forma que nós queremos, a gente se frustra. E ao se frustrar, toda a nossa caminhada com Cristo começa a se reduzir. Começamos a diminuir a nossa frequência e a nossa intensidade dessa busca e desse relacionamento. Aqueles homens foram embora, foram porque o Cristo, o Mártir, o Redentor de Israel, morreu. O que vai ser da nossa vida
tanta expectativa, e olha que eles viveram milagres e milagres e viram Jesus fazer as maravilhas. Mas aquilo que era o principal não tinha acontecido, porque era o que eles queriam, da forma com que eles queriam. E hoje talvez você esteja aqui essa noite, e de repente hoje teu coração esteja da mesma forma com o coração daqueles homens, totalmente entristecido, totalmente amargurado, porque situações que você queria não vinham acontecendo. E aí, com o passar do tempo, você começou a olhar para o homem, olhar para as circunstâncias, olhar para as situações. Nós fugimos para Emaús, pois não concordamos com a forma com que Jesus faz. Às vezes o nosso Emaús é voltar para a prática normal e natural da nossa vida. Ah, mas pastor, eu não estou fazendo nada de errado, mas olha como está hoje a sua vida espiritual. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você era extremamente frequente na igreja. Você, no teu relacionamento com Deus, era aquela que você não conseguia sair da sua casa ou levantar da sua cama sem pelo menos dobrar o seu joelho e falar: Pai, eu estou aqui. Quantas foram as vezes que você ficou tempos e tempos ajoelhado no seu quarto, orando, adorando ao Senhor? E hoje, como você se encontra? Caminhando de volta para Emaús? Ou você está hoje cumprindo o teu propósito, estando em Jerusalém e esperando o Senhor se manifestar na sua vida, esperando o Senhor continuar cumprindo os propósitos dele na sua vida? Como é que está seu coração nessa noite? Mas da mesma forma com que aqueles homens, Jesus não permitiu com que eles voltassem o caminho sozinho. Jesus continuou caminhando ao lado deles. Só que eles estavam tão tristes, tão desanimados, tão decepcionados, que a sua vida, os seus olhos espirituais estavam travados, e eles não conseguiam enxergar Jesus ao lado deles. E Jesus está o tempo todo cuidando da tua vida. Jesus está o tempo todo cuidando do teu coração. Ah, mas pastor, eu continuo na minha prática normal. Amém, graças a Deus. Mas se não, se você olhar para trás e falar assim: não, olha como eu era e como eu estou hoje. Amados, problemas, situações, decepções a gente vai ter o tempo todo. Como até a pastora Jane falou aqui, às vezes é difícil subir aqui em cima com lutas e dificuldades. Se cada um aqui pudesse expor um pouco do que passa, até mesmo, eu não falo só as pessoas, mas até nós, pastores, a gente tem as nossas lutas. Temos as nossas dificuldades, mas o nosso propósito maior é continuar olhando para Jesus e buscando Ele com toda a intensidade do nosso coração. Nós temos hoje o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, morando dentro de nós. Ele nos separou, Ele nos escolheu para que nós pudéssemos ser vida, termos vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é a vida dEle, é a vida Zoe, para que a gente possa caminhar e continuar glorificando, né, o nome dEle em todos os lugares onde nós possamos passar. Situações, dificuldades vamos ter? Vamos, mas Ele está conosco. E amados, e nessa noite Ele também, da mesma forma, Ele continua caminhando com você. Ele não te deixa sozinho em momento nenhum. Os discípulos saíram da missão porque as circunstâncias mudaram. Eles saíram da missão onde eles estavam porque toda a circunstância do que eles esperavam mudou. Então não saia da sua missão porque as circunstâncias mudaram. Não saia da sua missão porque os problemas estão acontecendo. Deus tem um propósito grandioso e maravilhoso sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas entenda que o Senhor mostrou para esses homens o que ele precisava. E Jesus é tão maravilhoso, o que Jesus fez?
Jesus foi até caminhou com eles, mostrou tudo, veio pregando, veio falando para eles. E ao chegar na casa deles, eles convidaram Jesus para entrar. Venha ficar conosco. E Jesus sentou à mesa novamente com eles. Ao sentar à mesa, Jesus partiu o pão, e ao partir o pão, os olhos deles se abriram. Amados, quando a gente fala sobre mesa, mesa é relacionamento. Mesa é intimidade, mesa é aproximação. Mesa é estarmos próximos. Jesus, ele ficou à mesa com aqueles irmãos, e ao partir o pão, os olhos deles se abriram e eles viram que eles não estavam mais sozinhos. E o Cristo, o Redentor, o Salvador deles tinha ressuscitado, e tudo aquilo que ele já tinha dito que iria acontecer, aconteceu. Aleluia. Jesus mostrou isso, e aqueles homens tiveram seus olhos abertos, e automaticamente Jesus saiu. E aí o que eles fizeram? Eles não pensaram duas vezes e voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para o direcionamento. Eles voltaram para o propósito do Pai, que o propósito do Pai tinha sobre a vida deles. Então hoje o Senhor também te coloca sentado à mesa junto com Ele. Ele parte o pão da vida, para que você possa ter os seus olhos abertos nessa noite e possa enxergar o quanto é grandioso aquilo que Ele tem para a sua vida. O propósito que o Pai tem para a sua vida, Ele é maravilhoso. Nós não conseguimos enxergar, às vezes nós não conseguimos entender, mas pode ter certeza no teu coração, existe um chamado, existe algo maravilhoso que o Pai tem para você, e não é só para você. Esse propósito, ele é muito maior, ele alcança muito mais vidas do que você imagina. Volte para Jerusalém. Jesus, ele antes dele de explicar todo o propósito da cruz, ele também fez uma mesa. E ao fazer a mesa, ele explicou tudo detalhadamente o que iria acontecer. E mesmo assim, mesmo ele tendo feito a mesa, explicado como seria, os discípulos mesmo assim não entenderam nada quando a cruz aconteceu. E aí o que Jesus fez? Ele repetiu a cruz? Não, ele repetiu a mesa. Ele novamente trouxe os discípulos e mostrou tudo novamente, detalhe por detalhe. E ao partir o pão, eles entenderam isso. E o Senhor também, Ele faz isso nas nossas vidas, para que a gente possa também sentar à mesa e ter a nossa visão aberta e ampliada para enxergar aquilo que Ele tem para cada um de nós. E o sentar à mesa, a mesa é local de intimidade. Lugar de intimidade, a mesa é lugar onde se gera filhos, e filhos só se geram em local de intimidade. E o chamado do Senhor para as nossas vidas é podermos sentar à mesa e levarmos também não só uma comunhão para com o Pai, mas uma comunhão com os irmãos e uma comunhão para com a igreja. E às vezes a gente faz ao contrário do que o Senhor fez. Em vez de novamente sentarmos à mesa e partirmos o pão, nós novamente queremos explicar a cruz. Só que esse explicar a cruz não é a cruz de Cristo, é explicar a cruz crucificando algumas pessoas, crucificando os irmãos, ou pessoas que às vezes se levantam contra a nossa vida. E não é isso que o Pai quer. O Pai quer que nós sentemos à mesa. E o sentar à mesa hoje, dentro da nossa igreja, a gente tem isso. O Pai hoje quer que a gente cada vez mais esteja em comunhão. E hoje, dentro da Cristo Tema, nós temos locais de comunhão específicos, para cada vez mais a gente possa estar junto. Nós temos os nossos PGs, nós temos os ministérios que também fazem isso acontecer. Mas você já parou para pensar que hoje o Senhor, Ele quer que você sente à mesa com muito mais pessoas? Não só sentar à mesa com aqueles que são chegados,
Não só sentar à mesa com aqueles que são próximos. Não, eu só sento à mesa com aqueles que são mais os meus amigos. Eu só sento à mesa com aqueles que fazem parte do meu ministério. Esses são do meu ministério, então esse eu sento à mesa e parto pão com eles. Mas o Senhor quer hoje que nós possamos alcançar todos os que entram por essa porta dentro e até aqueles que não entrem. Porque é ao partir do pão que os olhos dessas pessoas também vão se abrir. É ao partir do pão que eles vão enxergar aquilo que é o propósito do Pai tem para a vida deles. E eles vão deixar de viver para Emaús, seguindo para Emaús, para voltar para Jerusalém. Olha quantas são as pessoas que às vezes são invisíveis dentro da nossa igreja. Eles entram e saem, jovens entram e saem, senhores e senhoras entram e saem todos os dias e ninguém vê. Será que eu vou continuar olhando somente para mim mesmo? Eu vou ampliar minha visão e entender que existem muito mais pessoas que podem sentar à mesa comigo e partir o pão. Aquela pessoa, aquele irmão que está vindo, que não quer participar de nada, é porque ele não quer. Será que é ele não quer ou você que não convidou ele para poder participar? Ou você que não trouxe ele para a próxima? Então o Senhor, Ele deixou muito claro com aqueles discípulos e nos ensinou qual é o caminho. Sozinho nós não estamos mais, porque Ele está conosco. E também temos que colocar em prática do sentar à mesa e o partir o pão com todos aqueles que estão próximos, que o Senhor vai nos direcionar. Posso ouvir um amém? Outro texto que me chamou muita atenção e vai fazer uma ligação com esse é João capítulo 21. Vou tentar ler ele rápido, que ele também é um pouco maior, são 14 versículos, para a gente poder seguir. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, filhos de Zebedeus, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. Jesus lhes perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? Eles lhe responderam: não. Então Jesus os orientou: lançai a rede no lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram e logo não conseguiram recolher a rede, por causa da abundância de peixes. Diante disso, os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. E assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. E Jesus lhe pediu: trazei alguns peixes que acabaste de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: vinde, tomai o vosso de jejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhes: quem és tu? Pois sabiam que eram o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles, tomou o peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos. Esse é um outro texto que mostra Pedro também decepcionado. Pedro estava lá com os demais discípulos: o que nós vamos fazer agora?
Vamos permanecer no propósito ou vamos voltar para a prática natural? O que eles fizeram? Voltaram para a sua prática natural. Voltaram para a prática de voltar a pescar o que era a sua antiga profissão. Mas o Senhor tinha chamado Pedro para poder ser pescadores de alma. Mas mesmo assim, naquela situação, o que aconteceu? Eles foram totalmente ao contrário do propósito das suas vidas e acabaram novamente dando de cara na parede. Trabalharam e nada pegaram. Mais uma vez ficaram a noite toda e nada conseguiram, porque eles estavam distante do propósito que o Senhor tinha para a vida deles. E ao retornar, eles encontraram a Jesus e novamente eles não reconheceram que era Jesus. Mas mesmo assim, diante de uma palavra, o Senhor direcionou uma palavra para eles e falou: volta lá e pesca novamente. Mas vocês entenderam que ali Jesus manda eles novamente pescar. Quando eles foram pescar, viveram milagres, fizeram a pesca, voltaram com as redes cheias. Mas só que quando eles retornaram, o que tinha lá? Já tinha peixe pronto. Já tinha o alimento pronto. Então Jesus, ele não queria mostrar para eles que era por causa daquilo que eles estavam fazendo que eles iriam se alimentar. O alimento já estava pronto e preparado para o Pai. O alimento que o Pai preparou para eles não era na dependência daquilo que eles iriam conquistar com a sua própria força. Mas mesmo assim Jesus queria que eles acreditassem na sua palavra, que eles crescem na sua palavra e no seu direcionamento, e tomassem uma atitude e fossem baseados na palavra do Senhor. E assim eles fizeram. E a nossa vida também ela não é diferente disso. O Senhor, ele nos direciona, e muitas das vezes a gente acha que é por causa da nossa própria capacidade. E quando nós devemos seguir, caminhar, é por causa do direcionamento do Senhor. Baseado na sua palavra, nós vamos caminhar e continuar seguindo. Jesus, de uma forma até, podemos dizer, até um pouco irônica, quando eles voltaram, Jesus sabia que eles não, antes de pescar, que eles não tinham pescado nada, que eles não tinham nada para comer, mas Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Jesus também te pergunta essa noite: o que você tem para oferecer de comida para o Pai? Ele disse que aquele que alimentasse os pequeninos, a ele também estaria alimentando. O que você tem hoje para oferecer? Jesus amado, em todo o seu ministério, mostrou o seu grandioso amor. Jesus mostrou tudo para a gente, o seu amor, as suas maravilhas, os seus milagres e tudo aquilo que que nós iríamos ter como exemplos para as nossas vidas. Ele não precisava de nada disso, mas ele desceu dos céus e se fez homem para que eu e você tivéssemos hoje o direito de salvação e tivéssemos hoje a maravilha de vida que nós temos. Não foi por mérito nosso, mas tudo isso foi por amor dele. Jesus, durante todo o seu ministério, nos deu todo esse exemplo de amor. E precisamos viver esse grande amor. Esse amor, ele não é para ser entendido, mas é para ser vivido. Entende que até mesmo o caminhar de Jesus, em todo o seu ministério, teve várias situações que a gente não podia entender. Como é que a gente vai entender que o Messias, ele morreu pelos nossos pecados, que ele seria o Salvador? Como pode o Salvador pedir orações para os seus amigos? Como pode o pão da vida pedir alimento?
pode a água da vida ter sede? E como pode o Salvador, que é o Pai da eternidade, morrer por nossos pecados? Entendo que isso na nossa lógica não tem lógica, não tem entendimento para a gente. Mas esse amor, ele não tem que ser entendido. Esse amor, ele tem que ser vivido. Hoje seja sensível e como os discípulos se apeguem à palavra e faça. Se apegue à palavra e volte a caminhar e fazer tudo aquilo que o Pai tem direcionado para você. Os discípulos, quando voltaram, a mesa estava pronta. Jesus mandou eles pescarem para que eles crescem na palavra. E eles foram e viveram um outro milagre grandioso. Entende que quando o Senhor, Ele direciona a nossa vida, e o nosso caminhar é baseado na palavra dEle, não tenha dúvida que tem milagres grandiosos esperando por cada um de nós. Mas o milagre vai ser a consequência da nossa vida com Deus. O milagre nunca vai ser a prioridade, ele vai ser a consequência da nossa vida e do nosso relacionamento com Ele. E Ele quer hoje uma atitude na nossa vida baseada na Sua palavra. Hoje é a sua vez. Saia desse lugar de cansaço, de mornidão, de decepção, para novamente viver uma vida intensa e de milagres em Cristo. Chega de viver uma gangorra espiritual. Que hoje esse sobe e desce da tua vida espiritual, ele vai dar um basta. Para que a gente só possa viver intensamente com Ele. E cada vez mais se alimentar da Sua palavra, se encher da Sua presença e poder adorar e refletir a presença e refletir Jesus em todos os lugares onde a gente possa passar. Som. O Senhor quer que nós abrimos os nossos olhos, mas também que nessa noite nós possamos abrir os nossos ouvidos e ouvir. Texto de 1 Reis 19, versículo 1 ao 14, fala sobre o profeta Elias. O profeta Elias, ele chegou um pouquinho antes nesse mesmo texto. Ele foi um dos profetas mais usados pelo Senhor e viveu grandes milagres. Um dos mais marcantes da vida do profeta Elias foi quando ele enfrentou os profetas de Baal. Então ele sozinho, orando, Deus usou ele, e através da vida dele, Deus fez cair fogo dos céus. Só que esse mesmo homem, logo depois, ele recebeu uma palavra, que não foi uma palavra de Deus, foi uma palavra do diabo. E ele, estando fragilizado naquele momento, ele aceitou aquela palavra, e aquela palavra entrou no seu coração. E Elias simplesmente entrou num momento de desespero da sua vida. Elias fugiu, como esse texto fala, Elias fugiu. Em um determinado momento ele chegou para pedir a Deus que Deus arrancasse a sua própria vida. Mas o Senhor olhou para Elias e com um olhar de misericórdia mostrou para ele assim: meu filho, calma aí, você está no deserto e eu vou continuar te alimentando. Esse é teu deserto, mas eu vou continuar te alimentando. Elias caminhou e novamente o Senhor o alimentou novamente, a ponto dele caminhar mais 40 dias e 40 noites. Na caminhada de Elias, no problema de Elias, no processo de Elias, Deus em momento nenhum deixou Elias sozinho. Mas o Senhor queria que Elias abrisse os seus ouvidos e ouvisse
o direcionamento e a voz do Senhor. Elias, no seu momento de tribulação, com medo, entrou dentro de uma caverna. Caverna é um local de escuridão e de solidão. Mas mesmo dentro daquele lugar, o Senhor foi lá e falou com Elias e chamou Elias para fora. Quando Elias saiu para fora, de repente a palavra do Senhor fala que houve fogo, houve terremoto, houve vendaval, mas o Senhor não estava em nenhum desses três elementos. Elias de repente estava esperando, porque olha, eu orei e Deus caiu fogo do céu, então Deus vai estar em um desses três elementos da natureza. Mas o Senhor quis mostrar claramente para Elias que ele não estava naquilo, mas que ele estava num sopro de uma brisa suave. E aí Elias saiu da caverna e foi para o monte, saiu do buraco e foi para o lugar alto, o lugar onde estava a presença do Pai. E dali Deus direcionou Elias para Elias voltar e continuar o propósito da sua vida. Entendo que mesmo que você hoje se sinta num buraco, dentro dele, nessa caverna, o Senhor hoje ele vai continuar e ele vem te alimentando o tempo todo. Você de repente não tenha percebido isso, porque de repente você está esperando Deus se manifestar de uma forma poderosa, ou com vento, ou com fogo, ou com terremoto na tua vida. Mas ele está se manifestando um sopro de uma brisa suave. Às vezes quando a gente vai olhar para o lado natural, eu estou esperando Deus falar no meu coração, Deus usar o pastor Cássio, o pastor Leandro, para vir me dar uma palavra. Mas Deus está tratando com você e está falando com a tua vida, com o abraço do teu irmão, todos os dias que você entra aqui. Todos os dias que você coloca lá o teu louvor na tua casa, Ele está tratando com você. Deus às vezes Ele muda o tom, Ele diminui o volume, para poder falar mais intimamente com você, para que você possa ter os teus ouvidos sensíveis à voz dEle. A gente hoje está vivendo num mundo que é barulho o tempo todo, é gritaria, é para lá e para cá, é tanta coisa diferente acontecendo para a gente. Se a gente deixar nos levar, é barulho atrás de barulho, atrás de barulho, atrás de barulho. É vozes o tempo todo ecoando, tentando tirar a gente da direção do propósito das nossas vidas. Mas o Senhor quer que você se torne sensível, que você esteja sensível a ouvir, da mesma forma com que Ele falou com Elias. É num sopro de uma brisa suave. Ele tem colocado tantas pessoas no teu caminho, na tua vida, e você não tem percebido o quanto Ele tem tratado de você. Você às vezes no teu mundinho acha assim, eu estou sozinha, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém quer saber de mim, coitado de mim, se faz vítima de tudo. Mas o Senhor tem tratado com você e tem cuidado da tua vida, mas você não está sensível a enxergar isso. Então, como Ele fez com Elias, hoje Ele te tira dessa caverna para te colocar no monte, para continuar falando contigo. Aleluia. O quarto e último texto para a gente poder fazer essa conexão, fala sobre João, capítulo 11. João capítulo 11 fala sobre a morte de Lázaro, a morte e ressurreição de Lázaro. Eu só queria ler com vocês alguns versos. O verso 4 diz assim: ao saber do ocorrido, Jesus disse: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela.
verso 11 diz: tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Aí os discípulos, sem entender nada, disse para Jesus. Então os discípulos lhes disseram: Senhor, se está dormindo, vai ficar melhor. O verso 23 diz assim: Jesus então assegurou-lhe, isso aqui ele falando para Marta: teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. O verso 39 diz assim: determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Jesus, ele fala com todos os vivos, e os vivos não ouvem e não o entendem. Mas no versículo 43 diz assim: e tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo seus pés e mãos atados com faixas de linho. Nos versos 43 e 44, somente o morto ouviu e entendeu a voz do Senhor. Amados, nós estamos muitas das vezes muitos vivos, ou vivos demais, e aí não conseguimos ouvir a voz do Pai. Nós estamos tão vivos que sempre vai prevalecendo o tempo todo as nossas vontades e nunca a vontade do Pai na nossa vida. Quando aceitamos Jesus, nós declaramos que morremos para as nossas vontades, para viver a vontade e a vida de Cristo. Mas isso às vezes não é o que acontece. A palavra de Deus diz que quem quiser salvar a sua vida deve perdê-la. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Várias são as situações que vivemos, e por estarmos vivos demais, qualquer palavra nos fere, qualquer palavra nos magoa, ficamos chateadinhos e trazemos todos os sentimentos da nossa alma e da velha criatura para essa realidade. E por estarmos tão vivos, tudo que as outras pessoas fazem nos chateia, nos magoa, e nós não acabamos não ouvindo o direcionamento e a voz do Pai, e acabamos não vivendo tudo aquilo que é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Amado, morto não ofende, morto não é ofendido, morto não argumenta, morto não se justifica, morto não dá desculpa. Em Romanos 6 e 8 diz: se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele. Entendo que nesse texto que a gente leu, da ressurreição de Lázaro, o Senhor veio mostrando para os discípulos o que ia acontecer, mas eles, cheios do natural, cheios das suas razões, não entendiam nada. Ele chegou para Marta, falou para Marta: seu irmão vai ressuscitar. Ela: ah, pai, eu sei. Na glória, quando o Senhor voltar, ele vai ressuscitar. E eles nada de entender a voz e o chamado do Senhor. E hoje o Pai quer nos mostrar que cada vez mais a gente tem que morrer para as nossas vontades, morrer para o mundo, para poder vivermos intensamente, viver tudo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas.
Sabe por que a gente se frustra, principalmente com pessoas? Eu ouvi essa frase me marcou e eu até coloquei ela aqui. É porque nós damos às pessoas o lugar de Cristo em nossas vidas. Damos às pessoas as primícias da nossa vida. E isso acontece porque a gente está muito vivo. E se a gente continuar muito vivo, a gente acaba não vivendo todos os propósitos e aquilo que o Pai quer para cada um de nós. E hoje você pode ter chegado aqui como Elias, cansado, com medo, sem esperança e dizendo: Senhor, para mim não dá mais. Mas o Senhor diz para você: vem para fora. Ele disse isso para Elias e ele disse isso para Lázaro: vem para fora. Abra os seus olhos e veja. Abra os seus ouvidos e ouça. Ouça a voz do Espírito. Veja o que o Pai está fazendo sobre a sua vida. Abra os seus olhos espirituais e enxergue tudo aquilo que o Pai tem de grandioso para você. O Senhor te chamou para você fazer uma diferença nessa geração. O Senhor te chamou para você poder fazer diferença não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas, na sua casa, na sua família. E você continua ainda vivendo esse teu mundinho aí, preso a isso, a tuas coisas. Ah, me chatearam, fizeram isso e aquilo. Deixa isso para lá. Segue a tua vida com Deus. Morre para as tuas vontades, morre para o mundo para poder viver Cristo. E eu tenho certeza absoluta que coisas maravilhosas vão acontecer na tua vida. Entende que o Senhor, Ele pegou aqueles discípulos de Emaús, Ele não deixou eles sozinhos. Caminhou com eles enquanto eles estavam cegos. O Senhor também chegou para os demais discípulos e falou para eles assim: ó, eu estou com você, eu trouxe pão para vocês, eu te alimento. Com Elias, Ele não deixou Elias também sozinho. E com Lázaro, Ele não deixou Lázaro morto. Ele trouxe Lázaro de volta à vida. Então hoje você é trago de volta à vida. Ah, mas pastor, eu não estou morto. Mas a vida que eu falo é aquela vida de intensidade com Deus. Sabe quando nós voltamos do Zoe, pegando fogo o tempo todo, mas o Zoe passou. Já se fazem alguns meses que já foi o Zoe e minha vida começou a ratear, eu comecei a ir devagar. E Ele não quer isso. Ele quer que você viva aquilo que você viveu naqueles dias lá, todos os momentos. Que a tua vida não seja 100%, 10%, 100%, 10%. Ele quer que você seja 100% o tempo todo. Como eu falei no início, Ele quer que nós estejamos queimando, 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 queimando. E para a gente encerrar, hoje o Senhor pega aquele que estava muito vivo e mostra que ele deve morrer. Aí pega o morto e coloca ele no vale de ossos secos e manda ele profetizar para que os ossos voltem à vida. Não sei se vocês pescaram ou se vocês entenderam. Vou ler de novo e depois eu vou explicar. Hoje o Senhor pega aquele que estava muito vivo e mostra que ele deve morrer. Aí pega o morto e coloca ele no vale de ossos secos e manda ele profetizar para que aqueles ossos voltem à vida. Amados, hoje o Senhor, Ele traz a gente que está muito vivo
quer que a gente morra para as nossas vontades, morra para os nossos eus, morra para as nossas próprias vontades e querer. A gente que estava muito vivo, Ele quer que a gente morra. E aí, a partir do que a gente morre, a gente estando morto, sem as nossas vontades, sem todas as nossos desejos e paixões, vontades naturais da nossa alma, as nossas emoções, mas a gente está morto, fazendo somente aquilo que Ele quer. Aí Ele pega esse morto, estava vivo, morreu, agora Ele pega esse morto, sem capacidade nenhuma, sem mérito nenhum, sem poder nenhum, nada. Ele pega esse morto e coloca dentro de um vale de ossos secos, um vale de ossos secos da tua vizinhança, vale de ossos secos da tua escola, vale de ossos secos do teu trabalho. E lá Ele se manifesta através da tua vida, e não é você, você é o morto, e o poder dele se manifesta através da tua vida, e lá acontecem milagres, e lá acontece onde os ossos começam a ter vida. Entende que o Senhor quer que você morra para as tuas vontades, para que Ele possa prevalecer na tua vida o tempo todo, e através disso Ele vai poder fazer de você um instrumento a ser usado, um instrumento para poder transformar vidas, um instrumento para poder várias e várias outras pessoas serem ganhas para o Senhor Jesus. Então que o Senhor possa continuar falando conosco, que nós possamos ser sensíveis à sua voz e continuarmos a ter a nossa visão ampliada. Abra os seus olhos e veja, e abra os seus ouvidos e ouça. Aleluia. Tu és digno de tudo.